Bem-vindos, amigos do canal Cronotalk, a mais um vídeo sobre materiais e desta vez eu vou falar um pouquinho sobre a safira. Acompanhem. Pois bem, a safira é um material muito popular utilizado hoje na relojaria, principalmente para a confecção de cristais, justamente pelo fato de que é um material que pode ser perfeitamente cristalino, aliado a uma alta dureza, ou seja, é um material muito difícil de riscar. Mas ele também é utilizado na confecção de mostradores transparentes e até de caixas completas. Hoje em dia, de alguns anos para cá, alguns fabricantes começaram a utilizar ele para fazer a safira para fazer caixas completas feitas em safira e totalmente transparentes ou coloridas eventualmente. A safira ela é composta por óxido de alumínio e ela pode ser colorida com a adição de alguns outros componentes e alguns metais, e com isso consegue-se diferentes cores de safira, como azul, verde, amarela, rosé e até a vermelha, que na verdade nada mais é do que o rubi. Rubi nada mais é do que safira vermelha e ela obtém essa coloração pela adição de cromo na mistura, no momento da confecção da safira. Porque é importante ter em mente que a safira, assim como os rubis utilizados nos relógios, eles são sintéticos. Eles são fabricados por meio de um processo chamado Vernouillet, que foi descoberto há mais de 100 anos, ou inventado há mais de 100 anos, por um francês chamado Auguste Vernouillet, e que consiste na fusão de uma espécie de pó de óxido de alumínio numa chama a uma temperatura muito alta, e a fusão desse material vai, de maneira simplificada, vai pingando sobre uma base e que ela vai crescendo e se formando como um material cristalino. O resultado é uma peça que se chama de bule, tem o formato, parece uma pequena garrafinha e que depois pode ser cortado, fatiado e lapidado para atingir a forma da peça final que se deseja confeccionar. Esse processo, o Vernouillet de produção de safiras e rubis, é um processo que envolve muita ciência e também ele é relativamente artesanal, porque o controle da temperatura, da chama e a maneira como a base vai se formando requer um cuidado praticamente constante. Então, ele chega a ser até hoje um processo relativamente artesanal. E o material em si não é muito caro, mas o que torna um vidro de safira eventualmente caro é o processo de lapidação dele, principalmente aqueles cristais que têm um formato semelhante ou que imitam o formato dos cristais de acrílico, porque eles requerem, antes de mais nada, um blank, né, uma base muito maior de material, e eles precisam ser lapidados tanto por fora quanto por dentro para que fique nesse formato. Na verdade, é esse processo de lapidação que torna um vidro de safira com esse tipo de formato muito mais caro do que um vidro perfeitamente plano. E antes de mais nada, é importante deixar bem claro o seguinte: o vidro de safira ele não é a prova de risco. A safira risca sim, assim como também é uma lenda de que somente o diamante pode riscar a safira. A safira, a grande característica dela é justamente o fato dela possuir uma dureza de 9 na escala Mohs. A escala Mohs é uma escala que vai de 1 a 10 e que serve para medir a dureza dos minerais. É diferente da escala Vickers ou Brinell, que é utilizada para medir a dureza dos metais. Mas mesmo assim consegue se estabelecer uma relação relativamente estimada entre a escala Mohs e a Vickers, e a safira com 9 na escala Mohs equivale a mais ou menos 2.000 Vickers. Então é um material bastante duro, bastante difícil de riscar, mas que risca sim. A escala Mohs ela vai de 1 a 10, sendo que 1 é um talco ou algum tipo de pó que não oferece dureza nenhuma, até o 10, que é o diamante, que é um mineral mais duro que se conhece pela humanidade. Porém, é importante lembrar que existem inúmeros outros materiais que se situam entre o 9 e o 10 e que podem eventualmente estar no nosso dia a dia
e que podem riscar a safira. É por essa razão que não é super raro que se tenha um vidro de safira de um relógio riscado e por alguém que nunca sequer teve contato com um diamante. Então, existem minerais que podem estar, por exemplo, no grafiato de uma parede, aquele acabamento que é composto por uma espécie de uma areiazinha, e ali podem haver minerais misturados que, se entrarem em contato com a safira, vão riscar sim. Então, não significa que só porque o seu relógio tem um vidro de safira que você não precisa tomar cuidado nenhum com riscos, porque ela pode riscar sim. É sim muito difícil, mas ela pode riscar. Portanto, a grande vantagem do uso da safira, principalmente para a confecção de cristais, é essa, de que ela é bastante dura e bastante resistente, então ela elimina aquele inconveniente, por exemplo, do vidro do cristal de acrílico que risca com facilidade, mas pode ser polido, ou do cristal mineral que também risca, é mais difícil de riscar do que o acrílico, mas ainda risca com uma certa facilidade e que não é tão fácil de polir. É possível polir, mas nem sempre o resultado é bom. Então a safira, normalmente um relógio de safira, ele mantém a aparência bonita, sem riscos do cristal por muito mais tempo. Aliás, na mão de uma pessoa cuidadosa é normal que o relógio passe praticamente a vida inteira dele sem nenhum risco. A desvantagem da safira é que, se por acaso ela se partir, ela se quebra em pedacinhos muito pequenos que pode ir parar no mecanismo. É por essa razão que um relógio com vidro de safira que sofre um acidente e o vidro se parte, mesmo que ele não se solte completamente, mas pequenos caquinhos vão para dentro do mostrador, conseguem passar e chegam até a máquina, e isso pode ser bastante danoso. É por essa razão que um relógio que sofre um acidente e tenha vidro de safira em que ele se parte, ele fatalmente vai ter que passar por uma revisão para que se limpe completamente a máquina e elimine a chance daqueles pequenos caquinhos tenham ido parar na máquina, que cedo ou tarde vão causar algum tipo de problema. E outro ponto negativo do vidro de safira, além do fato dele se partir em pequenos pedaços, quase um pó, é também o problema de que, se por acaso ele riscar, não existem meios decentes de se fazer um polimento na escala de manutenção, a nível de manutenção, porque praticamente o polimento da safira é uma lapidação. É diferente de um polimento de um vidro de acrílico ou um vidro mineral. Então, se você tiver um vidro de safira riscado, praticamente é fatal que você vai ter que substituir ele por um novo. E uma das coisas comuns de se possuir nos vidros de safira é o tratamento antirreflexo, mas esse é um assunto para um outro vídeo que eu vou explicar do que é feito e como é aplicado esse tratamento e quais as vantagens e desvantagens desse tratamento antirreflexo. Beleza? É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo novo. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso não tenham se inscrito. Você pode clicar no íconezinho do Chronotalk que vai aparecer aí e continuem acompanhando. Um abraço.